alguns instantes, nós iremos iniciar o nosso culto. Eu quero convidá-lo a não apenas assistir, mas usar desse momento para você oferecer um culto ao Senhor. Esse é o momento onde semanalmente a igreja toda está reunida neste espaço de tempo para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos uma porção da sua palavra. Use agora um momento para você, em oração, preparar o seu coração, o ambiente ao seu redor. Não deixe que nada distraia o seu foco para ouvir o Senhor e louvar juntos o seu santo nome. Já já vamos começar o culto com louvor. Você pode participar junto conosco. Boa noite a todos que nos acompanham nesse domingo à noite. Alegria ter cada um aqui junto conosco nesse momento, onde nós estamos reunidos, cada um nos seus lares, para juntos louvar o Senhor, ouvir dele falar aos nossos corações e entender que esse é o momento onde Deus tem reservado para as nossas vidas e a vida da nossa família. Vamos começar entoando louvores e adoração ao nosso Deus. Dar
Bom nós louvarmos o nosso Senhor juntos. Agora leremos uma porção da sua palavra em Lucas capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Acompanhe comigo a leitura deste trecho. Fala sobre Zaqueu, o publicano. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma história poderosa, onde um homem tem um encontro real pela primeira vez com Jesus Cristo. Curve sua cabeça comigo e oremos. Pai de amor, nesta noite, entramos na sua presença com júbilo nos corações e com expectativa também para ouvir a tua voz falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Zaqueu, que, querendo ver Jesus, obteve muito mais, obteve a salvação, que a salvação possa atingir a todos que nos ouvem e que nos acompanham nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, para aqueles que estiveram aqui conosco, nos acompanhando, tivemos o privilégio de ver e ouvir o pastor Hernan, sua esposa Thaís, esse casal querido que estarão logo indo para Portugal. De fato, quero apresentá-los como o mais novo casal de missionários conveniados com a nossa igreja. Assumimos desde o mês de outubro uma parceria missionária com o pastor Hernan, irmã Thaís, os seus filhos, que estarão indo para Portugal junto com a organização Palavra da Vida, onde ali em Portugal eles participarão daquela equipe no treinamento, na capacitação de toda uma liderança para a igreja local ali em Portugal e até no treinamento de liderança dentro de um contexto muito difícil para o evangelho. É uma alegria poder participar no sustento desta família e é por eles que nós queremos lembrar durante essa semana em oração, que você esteja lembrando de todo o trajetório que os fará chegar até Portugal. Essa semana, o pastor Hernan estará se deslocando para Portugal, ele estará indo para não voltar. Ele está de posse de já toda a documentação que garante a sua entrada como residente permanente no país. E ao chegar lá em Portugal, ele entrará com todo o requerimento junto ao governo para trazer a sua família para Portugal junto a ele. Isso são os trâmites burocráticos, mas é assim que funciona. Vamos estar lembrando deles em oração e as nossas ofertas, as nossas contribuições são usadas em parte para o sustento dos nossos missionários, gente igual o pastor Hernan. Em específico a ele, a sua esposa Thaís, vamos estar então ofertando nesse momento não apenas para eles, mas sim para todo o trabalho missionário da nossa igreja e para toda a manutenção da obra aqui local, do dia a dia do Ministério da Igreja Batista do Cambuí. Faça uma transferência bancária, participe da obra do Senhor com alegria. Usemos desse momento para isto. A esperança de salvação está na cruz do
Curva a sua cabeça comigo e vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos o privilégio que nós temos de participar do teu reino, da tua obra aqui na terra. Escolheste usar a nós, Senhor, os teus servos, como agentes para participar e adiantar o teu reino aqui na terra. Não entendemos o porquê, mas nós nos celebramos esse fato e te agradecemos. Use, Senhor, esses recursos, essas ofertas para engrandecer o teu nome, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querida família IBC, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, a boa mão do Senhor tem estado com a nossa igreja. Irmãos têm se mobilizado para realizar a missão. Temos grupos para as várias faixas etárias. Temos o IBC Kids atuando plenamente, os juniores, os adolescentes, os jovens, as mulheres, os homens, a terceira idade e tantos outros grupos da nossa igreja. Além disso, temos servido a nossa comunidade com tantas ações de compaixão e graça. Como você viu no nosso Conexão IBC, agora surgiu um grupo de visitação para a terceira idade. Que bênção ver a mão de Deus mobilizando o coração do nosso povo. Quero pedir a você que você fique conectado com a igreja. Participe de um dos grupos, não fique de fora. Temos, além disso, a Escola Bíblica Dominical, todo domingo de manhã, que você pode participar. Mas não fique de fora, não fique isolado da obra que o Senhor tem realizado. E um último pedido. Ore pela nossa igreja. É um tempo de unidade, é um tempo de muita alegria e comunhão, mas é um tempo de grande luta espiritual. Ore para que Deus proteja a nossa unidade. Ore para que Deus nos abençoe a ter visão na área da missão. Ore para que o sustento dos nossos missionários e da obra local nunca falte. Que Deus te abençoe e vamos juntos ser igreja para a glória de Deus.
certeza que Deus tem se feito presente na sua vida, na vida da sua família, durante esses dias, essas semanas, durante ao longo de toda essa pandemia, neste ano de 2020. Se cada um olhar para trás, você poderá ver claramente Deus atuando. Mesmo em meio às dificuldades, Ele se faz presente, a sua paz está nos nossos corações, mesmo quando sofremos por causa de muitos assuntos e coisas que podem estar nos afligindo. Nós podemos ver a mão de Deus, não apenas nos consolando, mas nos livrando e nos acompanhando todo dia, por conta disto. Eu gostaria que você usasse desse momento de oração para você agradecer a Deus, a sua presença, as suas provisões, colocar perante Ele aquilo que está no seu coração em termos de petição, sabendo que Deus é o Deus que nos ouve, que nos atende e que faz se fazer e cumprir a sua perfeita e boa vontade. Cubra sua cabeça comigo e oremos. Ó Pai de amor, nesta noite, nós reconhecemos o Teu senhorio, a Tua soberania sobre as nossas vidas e sobre toda a situação que envolve o mundo inteiro. Enquanto, Senhor, muitos estão buscando ainda respostas, nós temos a única resposta verdadeira, que é Jesus Cristo e a sua verdade. E nós nos alegramos por nós termos esse relacionamento contigo. Colocamos agora perante Ti, Senhor, todos os motivos dos nossos corações. Primeiro, queremos agradecê-lo. Agradecemos, Senhor, a Tua presença conosco, a Tua firme presença nos trazendo paz, nos trazendo alegria, nos dando a certeza, Senhor, de que não caminhamos sozinhos, mas que nós temos um Deus todo-poderoso que vai na nossa frente, abrindo o caminho certo, que nos cerca nos lados e forma também um escudo na nossa retaguarda. E nós Te louvamos e Te adoramos pela Sua presença em nossas vidas. A nossa existência é para adorá-lo, para glorificá-lo, não apenas por motivo da Sua presença, mas por quem Tu és. E nessa noite nós queremos reconhecer. Tu és digno, o único digno, Senhor, de receber toda a honra e glória e louvor. E nós prestamos a nossa adoração livremente a Ti nesta noite. Venha, Senhor, a acudir a todos que passam por dificuldades, seja de ordem física, material, emocional, espiritual. Pedimos, Senhor, a Tua presença na vida de cada um. Ainda, Pai, rogamos por aqueles que estão ainda se debatendo, procurando o caminho certo nas suas vidas, que eles possam encontrar o único caminho certo, que é Jesus Cristo. Faça, Senhor, que essa verdade penetre no coração de todos que estão conosco nessa noite. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos aqui há mais ou menos uns 7 anos aqui na IBC e tem sido um tempo muito especial, muito gostoso. Nós nos sentimos acolhidos e essa igreja é uma igreja muito acolhedora, é uma igreja que pensa nos outros, então está sempre preocupada com o próximo e isso acalenta o coração da gente. Para quem quer trabalhar, a igreja dá muita oportunidade para trabalhar nos ministérios, né? E inclusive, eu falando de mim aqui no Ministério dos Homens de Valor, é uma bênção, o Ministério dos Homens é uma bênção, eu nunca tinha visto isso em outras igrejas, assim, um ministério tão forte dos homens, tanta comunhão, né? E a igreja é uma igreja de comunhão também. Então, a IBC para nós está sendo uma bênção, né? Esperamos também ser uma bênção para os irmãos também. Do Teu amor, somos Teus filhos, queremos ser as Tuas mãos. Eu quero ser remido
remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Boa noite, queridos irmãos. Nós chegamos agora na série Ser Cristão, a quarta mensagem. Temos aqui conversado esta semana sobre o que significa ser cristão. Na mensagem de hoje, eu quero falar sobre a mais famosa conversão registrada no Novo Testamento. A conversão de Saulo de Tarso, que depois passa a ser chamado e conhecido como Paulo, o apóstolo, autor de cerca de 13 cartas, com certeza pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. Quem era ele? Ele era um judeu da cidade de Tarso, na Cilícia, atual Turquia. Ele nasceu cerca do ano
5 a.C. e provavelmente faleceu em Roma no ano 67. Ele era um fariseu do grupo religioso, aquele grupo mais radical em relação à observância da lei, que observava de maneira mais estrita da lei. E ele então, esse Saulo de Tarso, ele estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos mais famosos rabinos. Ele, portanto, não era um cristão, mas ele se tornou um cristão após, durante muitos anos, ter sido um perseguidor da igreja. Ele aparece pela primeira vez em Atos capítulo 8, que eu queria chamar a sua atenção. Atos capítulo 8 fala de algo que aconteceu no capítulo 7, que foi o apedrejamento de Estevão, a morte de Estevão, um cristão que foi morto por causa da sua fé. Estevão se tornou o primeiro mártir da igreja. Diz a Bíblia que ele foi apedrejado, e no capítulo 8 diz que Saulo aprovou a sua morte. Ou seja, Saulo era um opositor do cristianismo, embora um judeu devoto, que cria no Deus, aquele que ele havia aprendido dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas que, por ignorância, rejeitava o Messias, Jesus, o Filho de Deus. Ele então aprovou a morte de Estevão. Diz a Bíblia também que ele era um grande perseguidor. Ele perseguia os cristãos em Jerusalém. Ele tinha cartas em mãos, autoridade em mãos, para poder prender pessoas de outros lugares. E o capítulo 8 diz que, versículo 1, que no mesmo dia da morte de Estevão, uma grande perseguição contra a igreja, se levantou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Versículo 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Ele era um ferrenho opositor e perseguidor da igreja. Ele tinha então autoridade dada pelo sumo sacerdote para fazer isso. No capítulo 9, nós vamos ver que ele, quando fala da conversão dele, versículo 1, Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, isso é, do cristianismo, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Vejam só, ele não se limitava, não se contentava em oprimir, em perseguir os cristãos em Jerusalém. Ele estendeu as fronteiras, ele foi até Damasco para trazer cristãos presos. Mas é nessa viagem, e ele não sabia, é nessa viagem que o seu destino muda. É nessa viagem que ele tem um encontro pessoal com Jesus, a quem ele perseguia. É nessa viagem que ele se converte. É nessa viagem que a sua vida muda completamente. Por meio dessa viagem, ou nessa viagem, ele deixa de ser um perseguidor do cristianismo e passa a ser um defensor, um propagador do cristianismo, e mais à frente vamos aprender que ele se torna um perseguido por causa do cristianismo, de perseguidor a perseguido. É isto que acontece nessa história que eu vou ler para os irmãos agora. Atos capítulo 9, eu quero convidar você para lermos a partir do verso de número 3. Vejam só, versículos 1 e 2, já falamos de que ele está indo para Damasco para prender cristãos. O verso 3 diz: mas seguindo, ele, Saulo, viagem, e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor?
O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão, isso é, Ananias viu numa visão, um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ou seja, nesse momento, Deus está falando com Ananias, Deus está falando com Saulo também, mostrando para ele. Ele, numa visão, viu que um homem chamado Ananias vinha até a sua casa. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Queridos, a conversão de Saulo é uma prova incontestável do poder do Evangelho. O maior perseguidor da igreja se torna o maior promotor, o maior propagador do Evangelho. E depois de Jesus Cristo, ele foi a pessoa do Novo Testamento que mais contribuiu para o avanço do Evangelho. E embora, queridos, a conversão de Saulo tenha alguns elementos dramáticos, como o flash de luz, a voz do céu, a queda por terra, e não parece ser uma conversão padrão, ela é padrão no que diz respeito à dinâmica da conversão. Por isso hoje eu quero falar sobre a dinâmica da conversão. Como que a conversão ocorre, quais os elementos que se aplicam a todos nós indistintamente. Não importa que seja uma conversão de uma criança, não importa se é a conversão de um adulto, não importa se é a conversão de um religioso, não importa se seja a conversão de alguém que não é um religioso, não importa que seja a conversão de alguém que nasceu na igreja, foi criado numa igreja evangélica ou não tem um background, não tem um histórico de cristianismo, não importa. Há alguns elementos que se aplicam a todos indistintamente. Queridos, essa conversão, o que ela tem de mais penetrante e permanente é o impacto sobre a pessoa que a experimenta. Aí eu quero hoje fazer 2 afirmações sobre a conversão, sobre a dinâmica da conversão. A primeira afirmação responde à pergunta: o que causa a conversão? E a resposta é: a conversão é uma obra da graça soberana de Deus. O que causa, o que provoca a conversão? A conversão é uma obra soberana de Deus. Isso é, a conversão é iniciativa de Deus, é uma obra de Deus em nosso coração. Queridos, antes de falar da conversão de Saulo, o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, o evangelista, já tinha mencionado, como disse, li aqui alguns versículos, por 3 vezes Saulo. E as 3 vezes que ele cita
ou que se refere a Saulo, nós vamos ver que temos aqui alguém que odeia o cristianismo, alguém que se opõe ao cristianismo. No capítulo 8 diz que Saulo consentia na morte de Estevão. No capítulo 8 ainda, lemos, versículo 3, que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. No capítulo 9, versículos 1 e 2, diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aí ele foi pedir autorização para poder viajar. 3 frases que mostram o grau de oposição de Saulo ao Evangelho. Consentia na morte de Estevão, assolava a igreja e respirava ainda ameaças. Queridos, com certeza, esse não é um retrato de um homem simpático a Jesus e ao Evangelho. Não é um homem que olha e diz assim, olha, eu gosto dos cristãos, eu admiro os cristãos, eu não sou um cristão, mas eu admiro, eu respeito. Não, não é alguém que tem uma simpatia, não é alguém que está, nesse momento, humanamente falando, aberto ao Evangelho. Não é um retrato de um homem aberto ao Evangelho, mas um homem cheio de barreiras, de preconceitos. Mas este homem que odeia o Evangelho, tem preconceitos com o Evangelho, resiste ao Evangelho, persegue os cristãos, dentro de poucos dias, ele seria um cristão convertido e batizado. E aí é que nós perguntamos e também afirmamos: o que causa a conversão? A conversão que sobressai nessa narrativa é que é uma obra da graça soberana de Deus. Saulo não se decidiu por Cristo, ele estava perseguindo a Cristo, mas Deus se decidiu por Saulo. Deus amava, Deus o buscava e Deus o salvou. Por isso, Filipenses 3,12, que já falamos na primeira mensagem da série Ser Cristão, em que eu descrevi, Paulo fala da sua conversão e do conhecimento de Deus que ele busca agora. Ele fala no capítulo 3, verso 12 de Filipenses: eu fui alcançado por Cristo Jesus. Salvação é obra da graça soberana de Deus. Muitas pessoas me perguntam: pastor, você é calvinista ou arminiano? Você é calvinista, que crê na eleição, ou você é arminiano, que crê no livre-arbítrio? Queridos, eu não sou nem calvinista, nem arminiano, porque Paulo não era calvinista, nem arminiano. Eu quero dizer a você, meu irmão, que eu, com tranquilidade, após anos de estudar, posso dizer assim: eu sou salvo hoje, porque Cristo me escolheu antes da fundação do mundo. Mas posso dizer a você também, que eu sou salvo, porque um dia eu me decidi por Cristo, eu o recebi em meu coração. Como Deus une essa eleição e esse livre-arbítrio, eu não sei, mas Ele uniu, e eu e cada cristão é obra desta duplo trabalho de Deus, em que Ele me escolhe antes da fundação do mundo e Ele também permite que por meu livre-arbítrio eu receba como meu Salvador. Na verdade, o meu livre-arbítrio não é nenhuma cooperação com a salvação. A salvação é 100% obra de Deus. Queridos, Saulo, vou dizer a você aqui, Deus trabalhou na sua vida, Deus o perseguiu e ele foi salvo. Ele não foi salvo por algum mérito dele, ele não foi salvo porque estava buscando a Deus, porque não há ninguém que busque a Deus. Na verdade, ele foi salvo pela obra soberana de Deus. O que causa a conversão? A conversão é obra da graça soberana de Deus. Por isso, a conversão de Saulo é para nós um alerta, é para nós uma lembrança. Muitas vezes nós olhamos para alguém que é simpático ao Evangelho e dizemos assim: olha, essa pessoa é simpática ao Evangelho, ela só falta se converter. Você está entendendo o que está afirmando? Está dizendo para ele que falta 100%, falta tudo. Porque a simpatia com o Evangelho não é equivalente à salvação. Por outro lado, alguns dizem assim: não, olha, aquela pessoa é dura, aquela pessoa não se abre para o Evangelho, aquela pessoa já tentei falar, aquela pessoa já ouviu e nunca abriu o coração, essa pessoa não tem esperança de salvação. Está vendo o que você está dizendo? Está dizendo que o Senhor não é poderoso para salvá-lo. A verdade é, queridos, que ninguém
por ser simpático ao Evangelho, garante a salvação. E ninguém, por ser alguém que é duro para com o Evangelho, resistente ao Evangelho, não tem esperança de salvação. O fato é que Deus salva pessoas simpáticas ao Evangelho e Deus salva pessoas que são mais resistentes ao Evangelho. Há pessoas que são simpáticas ao Evangelho que morrem sem salvação. E há pessoas que são reticentes ao Evangelho, como Saulo era, mas encontram a Jesus. A conversão não depende da simpatia ou da antipatia, da receptividade ou da resistência ao Evangelho, porque na verdade é uma obra soberana de Deus. Então, queridos, vamos guardar aqui. A primeira verdade é que a conversão é uma obra da soberana graça de Deus, ou da graça soberana de Deus. Como ocorre a conversão? Mediante a intervenção de Deus nos corações. Quando o Senhor toca o coração, de fato, a pessoa mais dura é capaz de crer. Portanto, talvez você tenha um parente, tenha um amigo que se demonstra e age como alguém resistente ao Evangelho. Não perca a esperança. Saiba que Deus não depende de antipatia ou de simpatia ao Evangelho para salvar alguém. Saiba que a resistência que ele tem ao Evangelho não impede de se converter, porque a obra do Senhor é poderosa. É uma graça poderosa. Os teólogos chamam, já que a gente estava falando de calvinismo e arminianismo, chamam de graça irresistível. Eu gosto de chamar de graça poderosa na vida de cada pessoa. Portanto, ore pelas pessoas que não conhecem Jesus, ore pelos seus amigos, ore pelos seus parentes, demonstre o Evangelho e saiba que Deus pode fazer nessas vidas uma obra extraordinária. Mas há uma segunda verdade muito importante nesse texto, que diz quais são as consequências da conversão. A primeira é como ocorre a conversão. A segunda pergunta é quais as consequências da conversão. E eu diria para você, e essa é a segunda verdade, a conversão produz transformação de vida. A conversão produz transformação de vida. Queridos, o que nós podemos esperar da vida de todo novo convertido? Nós podemos esperar uma transformação em todas as áreas da vida. É maravilhoso ver a transformação que começou a aparecer imediatamente na vida do apóstolo Paulo, no seu relacionamento com Deus, com a igreja e com o mundo. A conversão produz transformação. Embora gradativas, ela vai produzindo transformação. Por exemplo, nós vemos aqui na vida de Paulo uma nova atitude para com Deus. O verso 11, quando Deus deu uma ordem a Ananias para ir ao encontro de Paulo, ou de Saulo, disse: o Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. Queridos, o texto diz que a dica, a senha para que Ananias pudesse identificar Saulo é que ele o encontraria orando. Diz o texto, verso 9, que por 3 dias ele ficou sem enxergar, isso é, Saulo ficou sem enxergar e sem comer nem beber. Queridos, a relação de Saulo com Deus havia mudado. Naquela estrada para Damasco, quando uma luz forte veio sobre ele, quando ele caiu da sua montaria, ele ouviu de Jesus a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora, então, ele muda a sua relação com Deus, com Jesus Cristo. Ele era um inimigo de Deus, agora é um reconciliado por meio de Jesus. Ele se torna um filho de Deus. Ele estava orando. Um novo relacionamento com Deus, uma certeza, uma nova identidade, uma nova percepção de que agora ele era um filho de Deus. Queridos, eu fico a perguntar, o que é que Saulo ficou orando durante 3 dias?
eu diria a você, depois de ter perseguido a igreja por tanto tempo, Deus estava fazendo na vida dele, nesses 3 dias, uma grande mudança de paradigma. E naqueles 3 dias, ele estava orando, e eu posso imaginar o conteúdo das suas orações. Primeiro, orações de confissão. Ele estava pedindo perdão por ter sido tão cego, ignorante e perseguido o cristianismo e perseguido os cristãos e ter feito tanto mal. Eu creio que enquanto ele orava, pedindo perdão, passavam por sua mente flashes do martírio, da morte de Estevão, dos cristãos que ele prendia, da igreja que ele assolava e perseguia. Ele foi lembrando de todo o mal que ele fez contra o cristianismo e contra os cristãos. Foram orações, ou foi uma oração de confissão. Mas também eu creio que na sua oração havia muita adoração e gratidão. Ele agradeceu a Deus por não ter desistido dele. Ele agradeceu a Deus por Deus não ter tratado ele com a mão pesada. Ele agradeceu a Deus por Deus ter agido com ele com misericórdia e graça e por oferecer a ele agora a salvação. Eu posso imaginar, queridos, que as suas orações também incluíam petição, porque ele já tinha recebido de Ananias, ele recebeu de Ananias aqui a informação que ele seria usado por Deus. Então ele pediu a Deus nesses dias sabedoria, discernimento para ser usado profundamente por Deus, pediu capacitação para o ministério. Queridos, ainda hoje, uma principal marca da transformação é uma nova relação com Deus, uma certeza, uma percepção de que nós agora somos filhos amados de Deus. Saulo deixou de ser um perseguidor, se tornou um filho de Deus. Essa percepção dessa paternidade, isso inclui também a gratidão pela misericórdia de Deus e agora o que ele quer conhecê-lo melhor. A conversão produz transformação no meu relacionamento com Deus. Mas também tem mais. A conversão produz um novo relacionamento com a igreja de Jesus Cristo. A primeira atitude de Saulo, após o seu encontro com Ananias, foi o desejo de estar com os crentes de Damasco. Diz a Bíblia que primeiro Ananias já o havia chamado, verso 17, de irmão Saulo. Então, ou Saulo, irmão, que coisa linda. Ananias que disse naquela visão para Deus, olha, eu sei que ele é um perseguidor, mas Deus diz, ele é um vaso escolhido, eu o salvei. Ele chama agora Saulo de irmão, ou Saulo, irmão. Ele chama, e agora, diz o texto, verso de número 19, que Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Um novo relacionamento com a igreja. Ele que era o perseguidor da igreja, ele agora encontra acolhimento nessa igreja. Depois também de fugir de Damasco, porque ele ficou poucos dias ali, ir para Jerusalém, diz o verso 26, que ele, chegando em Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. E ali até houve um problema, porque houve resistência por parte da igreja, diz o texto, todos tinham medo dele, verso 26, e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Lógico, conheciam a fama de Saulo, mas com a intervenção de Barnabé, o filho da exortação, o filho do encorajamento, o problema foi resolvido, e ele passou a transitar livremente entre eles, os convertidos, queridos. Essa é uma outra marca da conversão. Um novo relacionamento com a igreja, desejam viver na igreja, desejam estar com os irmãos da igreja, desejam se filiar à igreja. Conversões verdadeiras sempre resultam em adesão à igreja. Não existe no cristianismo a ideia de Cristo sim, igreja não. Não, igreja é nosso lugar, o grupo de irmãos a quem nós amamos e com quem compartilhamos a nossa fé. Devemos ter orgulho de sermos parte de uma igreja, dela participar, de contribuir para o seu desenvolvimento, de defendê-la de ataques daqueles que não amam a igreja. Precisamos mais e mais de crentes que lembrem-se que a igreja não é invenção humana, que reconheçam o seu valor. Mais e mais pessoas, como temos falado aqui ainda este ano, no mês de setembro especial,
celebração dos 90 anos da igreja. Eu amo a minha igreja, porque todo aquele que teve um encontro com Jesus ama a igreja, ama o povo de Deus, reconhece o seu valor, reconhece que ela é o corpo de Cristo, que ela é família de Deus, que ela é edifício espiritual, que ela é noiva de Cristo. E essa pessoa procura contribuir para a unidade da igreja, abençoar a igreja, servir na igreja, porque essa igreja é a igreja de Jesus. A conversão produz um novo relacionamento com a igreja. Alguns que talvez, sem ser convertidos, não tinham simpatia pela igreja, agora passam a amar a igreja. Alguns que olhavam para a igreja como desnecessária, agora olham para a igreja como algo tão importante, porque a conversão muda o coração e muda a relação com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas ainda, queridos, o apóstolo Paulo, agora ainda Saulo de Tarso, há uma marca ainda da sua conversão. Ele assume uma nova responsabilidade para com o mundo. A conversão produz em cada um uma nova responsabilidade para com o mundo. Saulo, diz o verso 15, foi designado por Deus, capítulo 9, para ser um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus perante os gentios, reis israelitas. Todos nós, em certa medida, temos um chamado como de Saulo, para transmitirmos o evangelho. O chamado de Saulo é específico para uma obra que priorizava os gentios, mas nós também somos chamados para influenciarmos, para pregarmos o evangelho, para sermos testemunhas, como diz Atos 1:8. Saulo passou a cumprir essa missão. Diz o texto que ele pregava a Cristo, verso 20 e 22, de forma corajosa, e isto, como previsto, lhe custava caro, ele foi perseguido, ele sofreu muito, mas ele não estava preocupado com os riscos. Tudo que ele sabia é que, como ele, muitos tinham andado em trevas, e ele precisava alertá-los. E ele chega a dizer, num dos seus textos, que em nada ele tinha a sua vida como preciosa. Ele estava se despedindo dos bispos em Éfeso. Em nada tenho a minha vida por preciosa. A minha vida, ela é de fato medida em cumprimento do meu dever. A minha vida em nada é preciosa, a não ser para cumprir o propósito de Deus. É a sua prioridade número 1. Tudo o que ele sabia é que ele precisava cumprir a vontade de Deus. Ele queria que mais e mais pessoas se convertessem. Portanto, a conversão produz em nós um desejo de compartilhar o evangelho, uma nova responsabilidade com o mundo. Como temos falado nessa campanha de missões nacionais, né? Para o evangelho eu fui chamado a proclamar, a falar de Jesus com palavras, ações, com testemunho, para que mais pessoas se convertam. Queridos, considerando a causa e as consequências da conversão, nós podemos dizer que nós podemos confiar que o evangelho é poderoso para salvar a todos. E, ao mesmo tempo, o evangelho é poderoso para transformar. Quanto aos não cristãos, devemos lembrar que não há pessoa dura demais que não possa se converter. Quanto aos recém-convertidos, devemos saber que a graça que levou a pessoa à conversão é a graça transformadora. Então vamos lembrar, quanto aos não cristãos, lembrem-se, não há pessoa dura demais que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Devemos ser motivados a continuar evangelizando. Uma vez convertidos, devemos saber que a graça que levou a pessoa ao novo nascimento é poderosa para transformar essa vida de glória em glória, paulatinamente. Mas ainda, devemos lembrar que, como cristãos, nossas atitudes para com Deus, para com a igreja e para com o mundo mudam completamente. É o processo paulatino de transformação, de glória em glória, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Nós somos salvos
pela graça. A salvação, a conversão é obra da graça soberana de Deus. A conversão produz transformação. É isso que acontece, essa é a dinâmica da conversão. Ou como diz Max Lucado, Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo como está. Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo como está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. A conversão produz mudança de comportamento, mudança de convicções, mudança de cosmovisão ou até de valores. Isso acontece com cada um de nós. Muda completamente a nossa vida, envolve a convicção, envolve o comportamento. Tudo é transformado. Não é só mudança de pensamento, é mudança de comportamento, é mudança de modo de ver o mundo, de cosmovisão. Jared Wilson escreveu um artigo chamado A Beleza da Conversão. E eu queria terminar lendo algumas frases desse artigo. Ele fala, olha só, o título é A Beleza da Conversão. Nesse texto ele diz, a conversão é bela em sua orquestração. Há um instante decisivo de conversão. Em um instante, nós não cremos de modo salvador que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, no outro instante, nós cremos. Foi o que aconteceu com Saulo. Num instante, ele se opunha ao cristianismo. Não cria em Jesus Cristo como Messias. Num outro instante, por intervenção de Deus, ele passou a crer. Segundo lugar, não apenas a conversão é bela na sua orquestração, a conversão é bela em sua promessa. Acaso ela não vai ao encontro daquilo que verdadeiramente desejamos? Todos desejam mudança. Eu posso ser diferente, eu posso mudar, eu posso conhecer a Deus e por meio dele conhecer a vida. Queridos, que palavras lindas falando da beleza da conversão. A conversão é uma obra de Deus e que faz algo maravilhoso. Você se lembra, você que já é um cristão, do dia da sua conversão? Como sua vida foi impactada. Você, desde então, tem sido transformado de glória em glória. Que mudanças você pode dizer que aconteceram em sua vida? O quanto você cresceu entre a sua conversão e o dia de hoje? O quanto você foi transformado? A transformação, querido, se não está sendo no ritmo ou não está sendo na medida que você deseja, não é culpa de Deus, é nossa culpa. Nós não estamos cooperando em termos de estarmos submissos à obra do Espírito Santo que nos transforma de glória em glória. Você se lembra do impacto da sua conversão? E como isso tem transformado a sua vida? Eu espero que esteja transformando muito a sua vida. E você, que ainda não recebeu a Jesus como Salvador? Talvez você seja alguém que seja um simpático ao cristianismo. Você gosta dos cristãos, você gosta dos evangélicos, você até gosta da Bíblia, você talvez até tenha uma religião, mas eu quero dizer a você, como tenho dito nas outras semanas, religião não salva, simpatia pelo evangelho não leva para o céu, boas obras não salvam, bom comportamento não salva. Então não adianta, é mais do que isso, é preciso crer em Deus. E mais ainda, talvez você seja até alguém que seja um opositor ao evangelho, achando que religião é desnecessária, que cristianismo não é preciso, igreja também não, mas eu quero dizer que Jesus está te dizendo hoje que Ele te ama, tem um plano para a sua vida e Ele quer mudar a sua vida. Nós precisamos de Jesus. Saulo precisava de Jesus e Jesus foi ao encontro dele. Jesus tocou em seu coração e o salvou. E Ele talvez esteja hoje tocando em seu coração. Como diz Apocalipse 3:20, Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará no coração. Você quer hoje abrir o seu coração para Jesus? Quer entregar a sua vida? Você quer se arrepender como Paulo se arrependeu dos seus pecados? Ele se arrependeu. Você quer hoje depositar a sua fé em Jesus como Saulo depositou? Você quer desfrutar das transformações que ele desfrutou? Você quer mudar de vida? O caminho, a solução é Jesus. Você precisa de um encontro com Jesus. Conversão é um encontro pessoal com Jesus. Não é um encontro físico, mas é um encontro espiritual.
Deus falando ao seu coração e você se encontrando com Ele, entregando a sua vida. Se você quer hoje entregar sua vida a Jesus, eu quero convidar você para fazer essa oração comigo. Eu vou orando e você vai repetindo aí no seu coração, onde você está. Se você crê em Jesus, se você se arrepende dos seus pecados e você quer mudança de vida, entregue sua vida a Jesus. Ore comigo agora. Senhor Deus, eu reconheço que preciso do Senhor. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que eu preciso de mudanças na minha vida, que só o Senhor pode fazer. Eu te convido a entrar agora, Senhor, no meu coração, perdoar o meu pecado e me dar a certeza da vida eterna. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade do fundo do seu coração, eu posso lhe dar boas-vindas à família de Deus. Como Saulo, você agora é um filho de Deus e você pode começar a orar a Deus e Ele vai ouvir a sua oração. Você deve ler a Bíblia, porque Ele vai falar com você, Deus vai falar com você por meio da Bíblia. E para ajudar na sua caminhada, eu quero lhe enviar gratuitamente um presente. É o Novo Testamento Esperança. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, 27 livros, que contam desde a vinda de Jesus ao mundo até o livro de Apocalipse, que fala das últimas coisas e da volta de Cristo e da vida no céu. É um Novo Testamento que, além de todo o texto bíblico, tem caixas ali com perguntas e respostas sobre os temas mais variados, sobre como será o céu, fala sobre pecado, fala sobre salvação, fala sobre relacionamentos, fala sobre oração, fala sobre Bíblia, inúmeros assuntos. São 99 perguntas com respostas, perguntas e respostas, e que vão te ajudar muito na fé. Eu quero te enviar gratuitamente esse Novo Testamento que aparece a imagem na sua tela. Basta você agora mandar os seus dados pessoais, seu nome, endereço e CEP para esse WhatsApp que aparece aí na sua tela. É o WhatsApp da igreja. Você vai dizer assim: me envie, eu desejo receber um Novo Testamento. Manda o seu nome completo, o seu endereço, junto com o CEP, e nós vamos essa semana ainda lhe enviar. Temos a cada semana mandado para algumas pessoas que têm entregado suas vidas a Jesus. Você pode também escrever aí um e-mail para esse e-mail que aparece na sua tela, ibc@ibcambuí.org.br, com seu nome, endereço e o CEP, e eu vou enviar para você, seja no WhatsApp, seja no e-mail, receberemos os seus dados e vamos usar exclusivamente para enviar para você um Novo Testamento, e você vai poder crescer na fé. Que Deus te abençoe, e eu espero que hoje você tenha entregado sua vida a Jesus. E nós que já somos cristãos, louvamos a Deus pela transformação que Deus começou a fazer em nossa vida e vai fazer até o dia final. Desejo a você uma excelente semana, e eu espero você no próximo domingo, nesse mesmo horário, 19 horas, em nosso canal, para mais um sermão da série Ser Cristão. Deus te abençoe e excelente semana. Amém. Na quinta-feira, a partir das 19h30, você, meu querido, minha querida, são os nossos convidados para estarem de volta nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, para o nosso culto de quinta-feira, que é o culto de oração no meio da semana. É uma oportunidade de novamente estar reunidos juntos, mesmo cada um afastado nos seus aposentos, mas juntos naquele mesmo local e espaço de tempo, para orar juntos, para buscar juntos ao Senhor e para receber dele as bênçãos que ele tem reservado para as nossas vidas. Ponha na sua agenda, não perca a oportunidade de estar conosco quinta-feira às 19h30. Aguardamos a sua presença conosco. Vamos terminar esse momento louvando ao nosso Deus. Perto quero estar, junto ao Senhor.
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés.